Após o falecimento de sua amada esposa, ela Vilma Castro, o chefe de uma empresa de alimentos, não acreditava que poderia se apaixonar novamente e encontrar felicidade. Mas aparentemente é verdade quando as pessoas dizem que o luto dura 3 anos. Além disso, Ana, mãe de Vilma, frequentemente encorajava seu filho, dizendo: "Querido, seu filho precisa de uma mãe e você precisa continuar vivendo. Espero que um dia você encontre uma boa mulher que se torne uma boa esposa para você e uma boa mãe para nosso pequeno tio. Você só precisa olhar ao redor." Então, um dia, o jovem viúvo conheceu Ingrid e, depois de uma semana, percebeu que ela era a mulher com quem queria passar o resto de sua vida. Ingrid rapidamente se aproximou do filho de 6 anos de Vilma, tio, o que foi um forte argumento a favor de seu relacionamento. Alguns meses depois, Vilma propôs à sua amada e tiveram um lindo casamento. Ana ficou encantada. "Agora não tenho mais medo de morrer", disse a idosa mãe. "Você e tio estão em boas mãos." "O que você está falando, mãe?", respondeu o filho. "Para de falar bobagem. Ingrid e eu ainda não te demos uma neta, e com certeza você vai dançar no casamento de tio." Depois da lua de mel nas ilhas do Sudeste, os recém-casados começaram sua vida familiar, que, segundo Vilma, era linda. Infelizmente, depois de um tempo, Vilma enfrentou um problema sério. Tio começou a ficar doente com muita frequência, e seu pai não conseguia entender o que estava errado. Ingrid amava muito o menino e criava um ambiente cuidadoso para ele, mas não adiantava. Uma doença era seguida por outra, um resfriado, uma dor de garganta ou até mesmo bronquite. "Por que não o mandamos para um acampamento de saúde?", sugeriu Ingrid. Mas tio nunca tinha estado longe de casa por tanto tempo. "Bem, você sabe, há uma primeira vez para tudo", respondeu Vilma pensativamente. "Sim, mas não aos 6 anos", objetou o homem. "Parece um pouco cedo para ele estar longe de sua família sozinho." "Eu entendo sua preocupação, mas discordo. Será bom para tio de qualquer maneira. Ele se tornará mais independente, o mais importante, terá ar fresco e uma mudança de ambiente. Você já considerou que a vida na cidade pode não ser adequada para ele?" "Não, não tinha pensado nisso", disse Vilma, balançando a cabeça. "Querido, estou completamente confuso. Não entendo mais nada. Estava tudo bem com ele antes, mas agora ele está constantemente doente. Eu faço o meu melhor para protegê-lo de vírus, mas tudo em vão", disse Ingrid, soluçando e enxugando as lágrimas dos olhos. "Estou cuidando da dieta de tio e arejando regularmente seu quarto. Não quero mantê-lo longe de nós porque eu o amo, mas não consigo mais ver seu sofrimento. Meu coração dói pelo pobre menino." "Não faria sentido arejar menos o quarto dele?" "Acho que está muito frio lá", sugeriu Vilmar. "Isso não é um problema", respondeu a jovem esposa. "É pior para ele quando está muito quente, e o ar fresco reduz os germes. Mas você sabe, não sou médica, e no acampamento tio estará sob os cuidados de especialistas." "Bem, talvez você esteja certa", disse Vilmar pensativamente. "Talvez um acampamento de saúde não seja uma ideia tão ruim." "Ok, vou pensar sobre isso. Obrigado, meu querido, por tudo que você faz pelo meu filho." E o pai amoroso começou a explorar diversas opções de centros de recreação infantil. Logo encontrou algo adequado para tio. Ele prontamente entrou em contato com a administração do acampamento. "Nós temos uma abordagem individualizada para cada criança", disse uma mulher com uma voz agradável e bem ajustada. "O período mínimo de estadia é de 2 meses", repetiu Vilmar com a voz desanimada. Embora Vilmar não entendesse completamente a necessidade dessa viagem, ele não estava pronto para ficar longe de seu filho nem mesmo por um mês inteiro. "Sim, 2 meses", confirmou a administradora. "Mas não se preocupe, você pode visitar seu filho em qualquer dia que for conveniente para você." "Bem, isso não é tão ruim", respondeu Vilmar. "E como faço para me inscrever?" A administradora explicou todos os detalhes necessários e foi isso. Tudo o que restava era preparar mentalmente tio para a viagem. Afinal, a criança ficaria longe de casa por 2 meses. Para a surpresa de Vilma, os olhos de tio se iluminaram. "E eu vou brincar lá com outras crianças?", perguntou o menino animado. Seu pai suspirou. Sim, ele entendia muito bem que tio carecia de comunicação com seus pares.
Ele costumava frequentar a escola, mas assim que uma série de códigos começou, Vilmar tirou seu filho de lá. Então, Ingrid estava certa. Um acampamento de saúde para crianças era uma ótima ideia, não importa como você olhasse para isso. No entanto, uma semana antes da partida, o menino reclamou de uma dor de cabeça severa. Colocando a mão na testa do filho, Vilmar gritou. A testa de tio estava quente como um fogão, e o termômetro mostrava uma temperatura de quase 40 graus. Meu Deus, isso é a última coisa que precisamos, murmurou o pai, desesperado, afundando em uma cadeira. O que há de errado? Perguntou Ingrid ao entrar, ouvindo as últimas palavras do marido. Bem, tio está doente novamente, disse Vilma, e parece ser grave. A jovem mulher olhou intensamente para o enteado e franziu a testa. A face de tio ficou vermelha, e o suor começou a aparecer em sua testa. Parece que teremos que adiar a viagem, disse Vilmar. E agora vamos ao médico. Você tem certeza de que ainda temos uma semana antes de partirmos? Talvez ele melhore, sugeriu Ingrid. No entanto, no dia seguinte, tio não mostrou sinais de melhora, e o médico disse que a viagem não era mais uma opção. E eu recomendaria fortemente que você contratasse uma enfermeira qualificada, acrescentou. Entendi, obrigado. Por que precisamos de uma enfermeira? Exclamou Ingrid, enquanto o médico saía. Por que precisamos de um estranho em casa? Você sabe alguma coisa sobre medicina? Interrompeu Vilmar. Quando se tratava de seu filho, Vilmar era firme em seus princípios. Bem, não, mas então essa conversa acabou, disse ele. Hoje à noite vou acessar o site da agência e encontrar uma enfermeira. Percebendo que a decisão de seu marido de contratar uma enfermeira para o filho era final e não podia ser contestada, Ingrid não discutiu e apenas assentiu. Bem, está bem, concluiu Vilma. Agora preciso ir para o escritório. Cuide de tio. Se houver uma emergência, me ligue. Depois de completar algumas tarefas urgentes no trabalho, Vilmar voltou para casa. Ele confiava em Ingrid tanto quanto confiava em si mesmo, mas se sentia mais calmo se tio estivesse ao seu lado. Ao atravessar a ponte, ele notou uma garota muito jovem e mal vestida. Ela parecia perdida em pensamentos e, em seguida, colocou a perna sobre o corrimão com a clara intenção de pular. Vilmar pisou no freio e rapidamente saiu do carro. O que você pensa que está fazendo? Gritou, puxando a estranha para longe do corrimão. Você está exausta de viver? Perguntou a garota. Sim, estou cansada, soluçou ela. Isso não é vida, é apenas sofrimento. Vamos, entre no carro, ordenou Vilma. Depois de um pouco de hesitação, a garota obedeceu. Qual é o seu nome? Tentou perguntar Vilma gentilmente. Débora, respondeu a garota timidamente. Débora, me diga, por que uma jovem bonita como você pensa que a vida é sofrimento? Estou grávida, sussurrou Débora e soluçou silenciosamente. Nossa, parabéns, disse o empresário balançando a cabeça reprovadoramente. Então, você decidiu não apenas arruinar a si mesma, mas também a seu filho inocente, soluçou a garota. Eu confiei nele e ele fez uma coisa tão cruel comigo. Entendo, concordou Vilma. Mas ainda assim, isso não é motivo para tirar sua vida e a vida de seu filho. É fácil para você dizer, suspirou ela. Mas não tenho para onde ir e não tenho ninguém para me ajudar. E seus pais? Perguntou Vilma. Como se constatou, o pai de Débora deixou a família quando ela tinha 2 anos. Sua mãe a criou sozinha e, quando Débora tinha 14 anos, sua mãe conheceu Bob. Bob se mudou para a casa delas na vila e cuidou de todos os reparos que precisavam ser feitos. Ele parecia ser um trabalhador árduo e, em geral, tanto a mãe quanto a filha eram gratas por sua ajuda em casa. A situação idílica durou exatamente 3 meses, e então Bob começou a ter ataques de embriaguez que duravam meses. Mãe, por que você não o expulsa? Perguntou Débora. Por que você precisa dele? Você não entenderia, respondeu a mãe. Mesmo que ele seja ruim, ele é meu. E então a mãe ficou doente, o estágio 4 não deixava chance de recuperação. A mulher queimou como uma vela em questão de meses. Bob continuou vivendo com sua enteada. Estou registrado aqui, então não vou a lugar algum, declarou o padrasto. Débora não estava feliz em morar com Bob, que era basicamente um estranho para ela,
mas não podia fazer nada porque Bob realmente estava registrado com elas. Depois de um tempo, ela conheceu Steve, o jovem casal alugou um apartamento e começou a viver junto. No entanto, a notícia da gravidez de Deborah não deixou seu namorado feliz, e a pobre garota se mudou do apartamento alugado. Mas quando ela voltou para a casa de sua mãe, descobriu que a casa havia sido incendiada. Bob disse que aconteceu por causa da fiação antiga, mas Deborah tinha certeza de que era por causa do hábito dele de fumar na cama. Eu estava desesperada porque não tinha para onde ir e ninguém para pedir ajuda, disse ela. Sempre há uma saída, disse Vilmar lentamente. Não, eu não vou fazer um aborto, disse Deborah, balançando a cabeça. Minha mãe me disse para nunca fazer isso por causa do meu tipo sanguíneo RH negativo, caso contrário eu nunca mais vou ter um bebê. Entendo, suspirou Vilma, ele estava perplexo. Ao contrário de muitos empresários, MC Castro não havia perdido sua capacidade de sentir compaixão pelas pessoas ao seu redor e, portanto, ele queria muito ajudar a estranha. Mas como ele poderia ajudá-la? E o que você pode fazer? Perguntou Vilma. O que você quer dizer com isso? Franziu a testa Deborah. Você acha que, se tiver dinheiro, pode oferecer algo? A garota não terminou seu pensamento e olhou indignada para Vilmar. O homem olhou perplexo para ela e, quando finalmente entendeu o que ela queria dizer, riu. Espere, Deborah, riu Vilma. Você pensou que eu queria oferecer intimidade para você? Vilma olhou para ela e a garota corou. Está bem, devo ser mais claro. Você vai trabalhar para mim como empregada? Perguntou o homem. Você precisa de uma empregada? Perguntou Deborah. Bem, você poderia dizer isso, assentiu Vilma. Eu tenho uma empregada, mas ela não me serve muito bem. O que há de errado com ela? Indagou Deborah. E se eu também não for apropriada para você? Perguntou Deborah. Espero que não seja o caso, sorriu o homem. Minha ex-empregada está, digamos, ultrapassando seus limites. Mas ainda gostaria de saber quais são suas habilidades. Deborah ficou em silêncio por cerca de meio minuto e então disse: Eu fiz 4 anos de faculdade de medicina, mas desisti assim que descobri que estava grávida e meu namorado me traiu. Ah! Exclamou Vilmar. Por que você não tirou uma licença? Bem, tudo aconteceu de uma vez, suspirou Deborah. Eu simplesmente não aguentava mais, disse ela. Entendo, respondeu ele, e então ele teve uma ideia. E se eu contratasse essa garota como enfermeira para o tio? 4 cursos completos é algo, pensou Vilma, e explicando a situação, ofereceu a Deborah um emprego. Oh, não, ela estava com medo. Tenho medo de não conseguir lidar com isso. Eles não te ensinaram nada na faculdade de medicina? Vilmar arregalou os olhos e acrescentou, não consigo acreditar nisso. Deborah continuou recusando, mas o dom natural de persuasão possuído pelo empresário fez seu trabalho. Quando a garota concordou, ela sentiu alegria e vergonha ao mesmo tempo. Apenas um minuto atrás, ela não queria mais viver, e agora havia encontrado um emprego e um teto sobre sua cabeça. Nunca se sabe onde você vai encontrar ou onde vai perder, pensou Vilma. Ingrid, por outro lado, estava furiosa. Ela não aceitou facilmente a presença da estranha em casa. Por que você precisa dessa mulher sem teto? Exclamou a perplexa esposa de Vilma. Por que diabos você a trouxe? Ela só vai piorar as coisas. O que te faz dizer isso? Perguntou calmamente Deborah. Deborah tem um diploma médico inacabado e se tivesse terminado a faculdade de medicina, ela seria uma excelente terapeuta. A palavra mais importante é inacabado, disse Ingrid com raiva. Ingrid, você realmente acha que eu contrataria a Deborah se ela não tivesse nenhum conhecimento? Nós conversamos durante a viagem e depois visitamos o médico de tio. Ele instruiu Deborah e está convencido de que ela é a pessoa certa para o trabalho, explicou Vilma. Eu não sei, disse a esposa, irritada. Ela é apenas uma estudante de medicina e está grávida. Honestamente, fiquei chocada com sua decisão, querido. Eu sei como você é cuidadoso com o tio, mas confie em mim, tudo vai dar certo, Vilma tranquilizou. Eu não acho, pensou Ingrid, mas não disse nada. Deborah deu a impressão de ser uma pessoa que conhece o seu trabalho, apesar de não ser uma médica qualificada. Ela rapidamente fez o mesmo diagnóstico que o médico visitante.
Débora percebeu que o quarto da criança estava excessivamente úmido, e provavelmente suas frequentes doenças eram devido a isso. Ela sugeriu que mudar o quarto e os pertences deveria melhorar a situação, sem a necessidade de mudar para o acampamento. Que espertinha, pensou Ingrid com raiva. Ela não queria nada além de evitar viver sob o mesmo teto que uma desleixada. No entanto, Vilmar manteve sua posição. Sua intuição lhe dizia que a presença de Débora traria benefícios, e ele estava certo. Tio adorava Débora, se não como sua própria mãe, pelo menos como uma boa e gentil parente. Mas como dizem, confie, mas verifique. Vilma decidiu se assegurar instalando uma câmera. Primeiro, ele precisava confirmar a confiabilidade de Débora. Segundo, poderia monitorar o bem-estar de seu filho durante suas viagens de negócios. No escritório, ele revisava periodicamente as imagens e ficava satisfeito. Débora cumpria suas funções perfeitamente, e a criança não ficava desapontada com ela. O problema estava apenas com Ingrid. Vilmar não era tolo e suspeitava que sua esposa não estivesse feliz com a presença da jovem enfermeira. Ingrid tentava convencê-lo da falta de profissionalismo da enfermeira, e o homem sentia que algo mais estava por trás de sua atitude. Talvez Ingrid estivesse apenas com ciúmes, pensou Vilmar. Quando viu Débora pela primeira vez, não prestou muita atenção em sua aparência. No entanto, quando ela se arrumou e vestiu roupas novas compradas com seu adiantamento, Vilma percebeu que ela era bastante atraente. Débora tinha cabelos loiros claros e longos, olhos azuis brilhantes ligeiramente inclinados, lábios rosados e inchados, e um rubor natural. Ingrid também era bonita, é claro, mas sua beleza era o resultado do trabalho de um estilista e maquiador. E cabeleireiros, pessoas como Ingrid são geralmente consideradas deslumbrantes, mas não bonitas. Talvez esse seja o problema. Devo trazer para Ingrid um presente mais caro da minha viagem de negócios, pensou Vilmar. Ela adora isso, e então podemos viajar para algum lugar para relaxar. Eu tenho que viajar a trabalho amanhã, anunciou Vilmar durante o jantar. Será por algumas semanas. Você consegue se virar sem mim? Claro, querido, concordou Ingrid. Você pode ter certeza de que não haverá surpresas desagradáveis da minha parte. Com isso, ela lançou um olhar desagradável para Débora. Vilmar suspirou silenciosamente. Lá vamos nós de novo, pensou, enquanto continuava a observar seu filho e a enfermeira. O homem ficou mais convencido de que essa garota era uma bênção. Débora passou quase o dia todo com o tio, mostrando um interesse genuíno em seu bem-estar. Ela regularmente media sua temperatura corporal e administrava a medicação prescrita. Em resumo, ela desempenhava suas funções da melhor maneira possível, e quanto às qualificações, ela definitivamente obteria seu diploma no devido tempo. Mas agora Vilmar só podia esperar que Ingrid mudasse sua atitude em relação a Débora com o tempo. Que surpresas desagradáveis você está falando? Sorriu Vilma. O principal é que vocês se deem bem, papai. Débora e eu já nos demos bem, sorriu tio. Isso é ótimo, concluiu o pai. Ingrid continuou a comer o jantar com uma expressão azeda. Não era que ela estivesse com ciúmes da enfermeira cuidando de seu enteado, mas ela temia que essa nova desconhecida com suposta formação médica ameaçasse sua posição. Ingrid viu apenas uma maneira de se livrar da enfermeira detestada, incriminá-la. Mas como? Isso era a questão. Não importa, pensou a jovem mulher otimisticamente. Haverá um jeito eventualmente. Aliás, disse Ingrid a Débora assim que seu marido partiu para sua viagem de negócios, a partir de agora você vai comer na cozinha, tudo bem? A enfermeira deu de ombros, mas o menino resistiu. Não, Débora vai comer conosco, tio, enquanto seu pai estiver fora. Será como eu digo, retrucou a madrasta. Não, franzindo a testa. Você é má, tio. Ingrid queria repreender seu enteado, mas hesitou ao se lembrar da câmera. Era uma coisa colocar a equipe em seu lugar e outra completamente diferente gritar com a criança. Tio, ela disse com voz açucarada, é necessário. Débora vai comer na cozinha, afinal, o jardineiro e o guarda comem na cozinha, e não há nada de errado nisso. Não, disse o menino, mantendo sua posição. E você é má. Tio, não há necessidade de discutir, disse a enfermeira sentando-se ao lado dele. Coma na cozinha e, como de costume, eu irei até você depois.
Não é grande coisa. Tudo bem, assentiu o menino depois de pensar um pouco. Depois do café da manhã, Débora levou o tio para passear. Enquanto isso, Ingrid tentava resolver o problema sem a presença daquela enfermeira. Pense, Ingrid, pense, dizia a si mesma mentalmente. Deve haver alguma maneira de expulsar essa mendiga daqui. Ela subiu para o quarto de seu enteado, mais uma vez pretendendo arejar o quarto dele, e foi então que seu olhar caiu sobre a câmera. É claro, como eu não pensei nisso antes, pensou Ingrid, cuidadosamente planejando seu plano. Ela colocou sua bolsa de propósito no quarto do menino, para que pudesse ser visível na câmera. Ingrid estava certa de que Débora pegaria a bolsa e a devolveria, e então ela seria capaz de convencer seu marido de que sua protegida era uma mera ladra. O plano deu certo. Débora anotou a bolsa e, presumindo que pertencia a Ingrid, decidiu devolvê-la. Isso é seu, Ingrid, disse ela, estendendo a bolsa. Eu sou a senhora Castro, respondeu a mulher arrogantemente. Senhora Castro, está a sua bolsa? Repetiu a enfermeira sua pergunta. Minha, assentiu Ingrid, e, abrindo-a, ela exclamou, está vazia. Onde está meu dinheiro? Bem, eu não sei disso, disse Débora. Determinada, deduzindo que a mulher arrogante estava insinuando, encontrei esta bolsa no quarto do tio e trouxe para você imediatamente, quer estivesse vazia ou tivesse algo dentro. Eu não olhei, mas eu olhei e tinha $1000 e cartões de crédito lá dentro. Oh, você esvaziou bem, sim, sou tão idiota por pegar o dinheiro e devolver sua bolsa vazia, Débora comentou com um riso. Afinal, ela era humana e não permitiria que alguém a humilhasse ou a acusasse de algo que não fez. Como eu deveria saber o que está em sua cabeça? Resmungou Ingrid, acrescentando: acho que você foi para algum lugar longe da câmera, pegou tudo e então fingiu que não estava envolvida. Fora daqui, ladrões não pertencem a uma casa decente com o dinheiro que você roubou, pode considerar como sua indenização, mas eu não peguei nenhum dinheiro, retrucou Débora e sua voz tremia. Eu não quero ouvir suas mentiras, disse Ingrid com a sobrancelha erguida, mas se você não sair daqui em 15 minutos, terá que explicar tudo na delegacia. Acredite em mim, será mais difícil para você. Quem você acha que vão acreditar? Eu, a esposa de um empresário decente ou algum médico de meio tigre? Débora percebeu que era inútil discutir e foi para seu quarto fazer as malas. Ingrid a seguiu e assistiu a Débora embalar triunfantemente. Tudo tinha corrido de acordo com seu plano brilhantemente simples. A enfermeira, engolindo as lágrimas, saiu do quarto e da casa. Ela estava feliz que tio não a tivesse visto saindo, mas o resto de sua vida estava ruim. O pouco dinheiro que tinha na carteira só dava para algumas noites no albergue mais barato e Débora estava novamente diante do problema de o que fazer. Quando Vilmar ouviu de Ingrid sobre o crime de Débora, ele ficou desanimado, para dizer o mínimo. Ele não queria acreditar e não conseguia. Ele havia ajudado a pobre mulher como ser humano e ela o havia retribuído. Isso estava além de sua compreensão e fé nas pessoas. Depois de assistir à fita, ele ficou convencido de que a enfermeira de seu filho havia pego a carteira de Ingrid da mesa, mas Débora pegou o dinheiro dela. Essa era a questão. Por outro lado, Vilmar não tinha motivo para não confiar em sua esposa. Sim, Ingrid não gostava da enfermeira desde o primeiro momento, mas acusações infundadas seriam demais, mesmo para a descontente Ingrid. Além disso, Ingrid amava tio, desejando-lhe o melhor, e não pôde deixar de notar que a presença de Débora em sua casa era boa para ele. Sim, a câmera não podia confirmar o exato fato do roubo, mas o fato de que Débora tinha a bolsa em suas mãos era a pura verdade. Sabe, quando uma pessoa está apertada de dinheiro, ela pode ir muito além disso, disse Ingrid. Como você sabe em que tipo de problema ela realmente está? Talvez ela devesse dinheiro a alguém. O que você sabe sobre ela além do que ela te contou? Nada. Vilmar sabia que sua esposa definitivamente tinha um ponto. Não importa o quanto você alimente o lobo, ele ainda está olhando para a floresta. Então, é tristemente verdade admitir que, muito provavelmente, Débora roubou o dinheiro. Após a conversa com seu marido, Ingrid bebeu vinho branco com frutas exóticas e se regozijou. Ela conseguiu o que queria. Você viveu em uma casa decente e dormiu em lençóis limpos? É hora de retornar à sua vida habitual de nada, pensou Ingrid. Onde está Débora? Tio perguntou quando sua madrasta entrou em seu quarto à noite. Débora não trabalha mais para nós, Ingrid deu de ombros e abriu a janela.
Por que? A criança perguntou, em tom de queixa. Porque sua querida Débora roubou meu dinheiro a ponto, disse a madrasta ansiosamente. Você está mentindo? Débora é boa, você é má. Se você não quer acreditar, eu não me importo, disse Ingrid sorrindo. Feche a janela, por favor, tio pediu. Estou com frio. Tudo bem, respondeu a madrasta depois de hesitar um pouco, e ela fechou a janela. No dia seguinte, o menino se sentiu mal novamente. Estou me sentindo mal, reclamou o tio. Bem, o que há de errado com você novamente? Ingrid revirou os olhos. O menino estava todo vermelho e seus olhos brilhavam com um brilho não saudável. Me deu xarope. Tio pediu quietamente. Que tipo de xarope? Você nem sabe que tipo de xarope, exclamou o menino desesperado. Por que você expulsou Débora? Já expliquei para você que ela é uma ladra, disse Ingrid, e então, olhando severamente para o menino, acrescentou, não mais uma palavra sobre ela, entendeu? Tio era esperto além de seus anos e adivinhou que não conseguiria o que queria. É melhor esperar pelo papai. A madrasta deu o xarope e saiu do quarto. Ela queria abrir a janela, mas o menino disse que estava com muito frio e Ingrid não o fez. Tio começou a definhar e não era apenas pela doença. O menino sentia que apenas Débora realmente se importava com ele. O papai, é claro, também o amava muito, mas trabalhava muito e não conseguia passar tempo suficiente com ele. Ingrid não se importava com ele, tudo o que importava era sua própria pessoa e o dinheiro de Vilma. Quanto a Débora, após uma demissão tão desonrosa, ela passou por tempos difíceis. Depois de passar 2 noites em um albergue, ela saiu em busca de algum tipo de acomodação. Ela esperava que o mundo não ficasse sem pessoas gentis. E se alguém me acolher por empréstimo, pensou Débora esperançosamente, ou oferecer ajuda com os afazeres domésticos em troca de um teto sobre minha cabeça. No entanto, as esperanças de Débora estavam se esgotando a cada minuto. Não havia ninguém disposto a lhe emprestar um canto. Ainda assim, Débora tentava não desesperar. O que mais ela poderia fazer? Ela decidiu visitar o bairro onde ela e Steve haviam alugado um apartamento. As pessoas frequentemente alugavam apartamentos lá por preços muito baixos porque ninguém queria viver lá, já que era um distrito muito criminoso. E miraculosamente, ela teve sorte. No entanto, dificilmente poderia ser chamado de sorte real. O homem que concordou em emprestar o pequeno apartamento para Débora morava no próximo. E ele era um pesado alcoólatra. O apartamento estava sujo e cheirava a cigarros velhos, mas é claro, era melhor do que viver na rua. Eu espero dinheiro em um mês, disse o bêbado senhorio. Acordo, concordou Débora sinceramente, esperando encontrar algum trabalho. O principal era não informar ao empregador em potencial sobre sua gravidez durante a busca por emprego. Seu senhorio a visitaria em casa de vez em quando e perguntaria sobre o dinheiro, mas ainda não tinha passado um mês, certo? Débora respondia invariavelmente, suspeitando que o homem precisava de dinheiro para a bebida e quanto antes, melhor. Finalmente, Débora conseguiu um emprego em um serviço de entrega de alimentos. Pagamos semanalmente, informou o administrador, e Débora sentiu felicidade. Ela não poderia sonhar com tamanha sorte. O salário era bom e, segundo seus cálculos, ela deveria pagar o aluguel a tempo. Depois de trabalhar por uma semana, Débora encheu a geladeira e separou dinheiro para o aluguel. Mas infelizmente, isso foi o fim de sua boa maré. Um dia, ela ficou doente no trabalho. Débora estava saindo do centro de compras carregada com produtos que deveria entregar e desmaiou. O administrador assustado chamou uma ambulância. Bem, em seu estado, não é normal carregar pesos tão pesados, disse o médico. Você está em risco de aborto. Então, você terá que ficar aqui por alguns dias, Débora suspirou pesadamente. Ela só tinha trabalhado 2 dias nesta semana e se perguntava se seria paga pelo seu trabalho. Sem trabalho novamente, sem dinheiro, Débora pensou tristemente, e como vou pagar o aluguel? A única coisa positiva era que o hospital era muito mais confortável do que o apartamento sujo. Ela ligou para o senhorio e pediu para esperar uma semana extra, mencionando que havia ido parar no hospital. Claro, ele já estava sendo excessivamente gentil com ela, mas ela estava esperando por um favor extra. No entanto, desta vez, o homem não queria se envolver nos problemas da pobre mulher. Não me importo. Você tem algum dinheiro? Ele interrompeu o fluxo de reclamações de Débora.
Sim, no armário da cozinha, embaixo da chaleira azul, ela respondeu, esperando que o senhorio fosse convencido de sua solvência e fizesse concessões. Que menina ingênua você é, pensou o homem. Isso é bom, disse-ele visivelmente satisfeito. Eu pego todo o dinheiro. Isso é o pagamento de um mês e minha compensação moral pela espera prolongada, e você não deve voltar aqui novamente. Não preciso de inquilinos tão irresponsáveis aqui. Onde posso pegar a chave? No hospital municipal, respondeu Débora sombriamente. Deixarei com a senhora de plantão. Por que você não está comendo? Ingrid perguntou, observando seu enteado mexer no prato de macarrão com uma careta. Eu não quero, murmurou tio, empurrando o prato para longe com desafio. O menino sentia muita falta de Débora, mas percebia que não deveria falar sobre ela com sua madrasta, senão ela começaria a xingá-la e chamá-la de ladra novamente. Como você está? Vilma perguntou alegremente aos moradores. Voltando de uma viagem de negócios, respondeu Ingrid beijando seu marido. Sim, ele sorriu, está ótimo. Onde está tio? Ele está em seu quarto, ela respondeu, vendo seu filho. Vilma ficou com a boca aberta. Honestamente, ele nem a conheceu imediatamente tio. O menino tinha ficado pálido, encolhido e parecia infeliz. Você está doente de novo? Perguntou o pai preocupado. Papai, a Débora pode voltar? Respondeu o menino com uma lágrima rolando por sua bochecha pálida. Vilma ficou confuso. Eu adoraria que ela voltasse, mas é impossível, ele respondeu desesperado. Vilmar olhou para sua esposa como se estivesse perguntando se tio sabia do roubo. Ingrid mal assentiu. Papai, eu sei que a Ingrid pensa que a Débora roubou o dinheiro, disse a criança perspicaz, mas isso não é verdade. Ela é boa e a Ingrid é má. Eu estava com frio e ela abriu a janela. Do que você está falando, uma boa ou má? Ingrid não aguentava mais. Se ao menos fosse tão simples, pensou. Ingrid, não grite com a criança, Vilma disse calma mas firmemente. Me desculpe, ela gaguejou, mas você deveria entender. Entendo, disse o marido. Quando eu saí, tio ficou doente de novo. Isso não é motivo para ouvir o pedido dele. Ingrid não podia acreditar no que ouvia. Você vai contratá-la novamente? A esposa se maravilhou. Se isso realmente ajudar, sim, então eu ainda gostaria de ouvir o outro lado deste caso sem demora. Vilmar começou sua busca por Débora. Não parecia fácil, já que ela não tinha endereço fixo. Tudo o que lhe tinha era o endereço do apartamento que ela compartilhava com o pai de seu filho, mas eles haviam terminado e era improvável que ela voltasse para ele após uma traição como essa. Embora ela possa ter conhecidos lá. Vale a pena tentar, raciocinou Vilma. Não há outras pistas ainda. O bairro parecia decadente e o empresário de sucesso parecia um homem de outro mundo em suas ruas. Vilmar mostrou a foto de Débora para os moradores, mas as pessoas apenas deram de ombros. Ele estava prestes a sair do lugar de mãos vazias quando a sorte sorriu para ele. Sim, vi essa moça ontem, acenou uma mulher de cerca de 40 anos, com um vestido florido e um suéter desbotado. Ela alugou um apartamento naquela casa ali, no primeiro andar. Muito obrigado, agradeceu ele à mulher e foi até o prédio que ela havia indicado. Vilmar chegou à entrada e, ao ver 3 homens bêbados, perguntou, rapazes, algum de vocês alugou um apartamento para uma mulher chamada Débora? Digamos que fui eu, respondeu um deles, sorrindo e mostrando os 4 dentes restantes. Digamos ou realmente foi você? Indagou Vilmar. Sim, ela foi minha inquilina, respondeu o homem, olhando para Vilmar com interesse. Ele claramente espera conseguir algum dinheiro de mim, pensou o empresário. Bem, o que quer que você pergunte, contanto que a informação seja útil, disse Vilmar, após pagar $50 pela informação de que Débora havia alugado um apartamento daquele bêbado, mas ele havia pedido para ela desocupar o local por falta de pagamento. E onde ela poderia estar agora, você sabe? Perguntou Vilmar, não esperando uma resposta. Ontem, ela estava no hospital municipal, ligou e tentou me fazer esperar mais uma semana. Eu disse não, não sou uma instituição de caridade, respondeu o homem. Entendo, assentiu Vilma novamente, e, tirando o dinheiro da carteira, afastou-se. Que tipo de idiota você teria que ser para expulsar uma mulher grávida de um apartamento? Pensou Vilmar com indignação.
embora. O que mais poderia esperar de uma pessoa marginal? No entanto, ele estava mais interessado em outro ponto. Se Deborah, como Ingrid o assegurou, tinha roubado dinheiro, então como ela não tinha nada para pagar por este lugar miserável? A resposta era óbvia. Deborah não havia roubado nada e Ingrid não havia pago um centavo a ela. Vilmar estava terrivelmente constrangido. Deborah havia trabalhado para ele por quase um mês inteiro. Ela havia feito seu trabalho perfeitamente e tio não apenas se recuperou, mas também se apegou a ela. Eu só tenho que encontrá-la, pensou Vilmar, e foi até o hospital municipal, rezando para que Deborah estivesse lá. Ameaça de aborto, Deborah sorriu tristemente e o coração do empresário se partiu de nervosismo. De um para um e eu acabei ficando doente no trabalho. Foi assim que vim parar aqui, disse ela. Vilmar mentalmente agarrou a cabeça. Não era isso que ele queria para a mulher que trabalhava para ele. Se eles fizeram bem o trabalho deles, levantou as sobrancelhas perplexa. Sim, assentiu ela. Comecei a procurar outro depois que a Ingrid me expulsou e consegui um emprego em um serviço de entrega. Esta mesma demissão é sobre a qual quero falar com você, Vilmar começou. É um assunto muito delicado, e Vilmar parou de falar, sem saber o que dizer em seguida. Deborah veio em seu socorro. Senhor Castro, eu não peguei a bolsa da sua esposa. Bem, eu peguei, mas não olhei dentro. Eu só queria devolvê-la a ela. Havia desespero na voz de Deborah, e o empresário acreditou que fosse verdade. Eu acredito em você, disse-lhe em voz baixa, e quero sugerir que voltemos. Concordo, mas sua esposa não vai me deixar trabalhar, disse Deborah incerta. Vou cuidar da minha esposa, sorriu ele. Bem, então concordo, assentiu Deborah. Agora descanse e cuide de si mesma, ele sorriu. Estamos ansiosos para vê-la. Os médicos fizeram grandes esforços e a gravidez de Deborah foi salva. Vilma e tio vieram para a alta dela juntos. Estou muito feliz que você esteja voltando, disse o pequeno tio olhando para ela seriamente. Vendo Deborah, Ingrid apertou os lábios infelizes, mas não disse nada. Ela não sabia o que deveria fazer. Ah, esses perdedores, são criaturas raramente tenazes, pensou Ingrid ressentida. Você fecha a porta, eles entram pela janela. Não havia nada a pensar em armar contra Deborah novamente. Vilmar não acreditaria de qualquer maneira. Tio começou a se recuperar rapidamente, suas bochechas ficaram arredondadas e rosadas. Ele adorava sair para passear com sua babá. Eles iam ao zoológico, parque de diversões e outros lugares populares para os visitantes mais jovens. E uma vez que tio e Deborah foram ao parque, eles encontraram um filhote lá, o levaram e o nomearam Gael. Vilmar estava feliz, mas algo ainda o incomodava. Mas o que era? Deborah, você é simplesmente um mágico, ele disse um dia. Tio parece ter se recuperado, ficou mais forte e está realmente mais feliz agora do que antes. O que você está fazendo com ele? Milagres, é isso. Não, milagres, respondeu a garota, constrangida. Tio foi transferido para outro quarto. Esse foi o primeiro passo. Temperatura do ar ótima, mais medicamentos cuidadosamente selecionados. Isso é tudo. Ao mencionar a temperatura, Vilmar de repente se lembrou das palavras de seu filho sobre Ingrid. Eu estava com frio e ela abriu a janela. Provavelmente foi isso que causou a constante doença dele, pensou Vilma. Vilma frequentemente se perguntava por que o quarto de seu filho estava úmido. Seu primeiro pensamento foi que talvez os construtores tivessem cometido algum erro, resultando em umidade aumentada e, como resultado, resfriados frequentes. Vilmar até pensou em processar a empresa de construção. Então, de repente, um pensamento terrível se instalou em sua mente. E se Ingrid estivesse esfriando o quarto de tio de propósito? Ela também insistiu que o enviasse para um acampamento de saúde. Mas por quê? Vilmar percebeu que não poderia acusar facilmente sua esposa de tal coisa, então decidiu ordenar uma avaliação independente. Em seu coração, havia a esperança de que ele estivesse errado e que não pudesse ter se casado com uma mulher capaz de prejudicar deliberadamente a saúde de seu filho. Deve-se notar que o relacionamento entre os cônjuges ficou tenso. Um dia, Ingrid casualmente trouxe o tópico sobre se era inapropriado os empregados comerem à mesma mesa que os anfitriões. Os empregados, talvez, Vilma sentiu calmamente, mas a Deborah se tornou um membro da nossa família para tio e para mim. Ela curou meu filho, pelo que serei grato a ela pelo resto da minha vida.
Ingrid franzia a testa e, então, as lágrimas rolaram de seus olhos. Está bem, finalmente entendi. Já que você não precisa mais de mim aqui, é hora de acabarmos com essa farsa, Vilma. Estou pedindo o divórcio. Não posso ser casada com um homem que não me ama de jeito nenhum. Com essas palavras, ela se levantou e correu para o quarto dela. Claro que Ingrid não tinha intenção de se divorciar, era apenas uma manipulação e ela esperava que Vilma seguisse e pedisse perdão, e então sua única condição seria demitir Débora. No entanto, Ingrid se mostrou uma péssima manipuladora. Vilmar assinou prontamente o acordo de divórcio e, além disso, disse que pretendia dar a Ingrid tudo a que ela tinha direito, que era nada. Sendo um homem prevenido, Vilmar cresceu com um acordo pré-nupcial e, como resultado, a gananciosa senhora ficou sem nada. Seja grata que não a acusei de levar todo o dinheiro do cofre, disse Vilmar após o processo de divórcio, e você achou que eu não ia notar nada. Ingrid deu um olhar de ódio para seu ex-marido, mas não fez nenhuma impressão nele. Bem, minha querida, note que não fui eu que impedi o divórcio, Vilma. Ela sorriu, e como um lembrete, o ex-marido lhe entregou os resultados de uma avaliação independente. Adeus, desejo-lhe felicidade na sua busca por outro tolo. Que se dane você, disse Ingrid, irritada, enquanto se afastava, seus saltos batendo alto. Como pude falhar tão estupidamente? Bem, vou tornar a vida divertida para você. Você esquece a sabedoria mundana, ele ir melhor que ir por último. Naquela mesma noite, armada com uma lata de gasolina e um isqueiro, Ingrid foi para a casa onde ela havia morado. Débora e tio estavam jogando jogos de tabuleiro enquanto Gael vagava felizmente ao redor. Vilma estava quase chegando, qualquer minuto ela estava perto, observou o menino. Débora fungou e também notou um cheiro de queimado e no segundo seguinte ela ficou horrorizada ao ver chamas pela janela. Débora, estou com medo, gritou o tio. Calm down, meu querido, fique calmo, ela disse suavemente, pegando o menino e correndo em direção à saída. Eles não podiam perder tempo, pois o fogo logo bloquearia o caminho para a segurança. Débora colocou o tio na grama, afastou-se do fogo e tirou um momento para recuperar o fôlego. Eu já chamei os bombeiros, disse o vizinho correndo até eles. Cadê o Gael? Tio gritou. Débora não podia deixar o pobre animal morrer. Sem hesitar, ela correu de volta para o calor abrasador. Poucos minutos depois, uma explosão ensurdecedora foi ouvida e a casa desabou como um baralho de cartas. Dirigindo-se pela rua, Vilma Mastro não conseguia acreditar no que via. A casa em que ele tinha colocado seu coração e alma estava envolta em chamas. O homem acelerou seu carro. Onde está meu filho? Ele gritou pulando do carro. O menino está na casa dos vizinhos, disse um dos bombeiros. Vilma correu em direção à casa do vizinho, esperando que Débora e o cachorro estivessem seguros também. Débora, murmurou o pequeno, impressionado com o choque. E o Gael? Eles a levaram para o hospital e ela está gravemente ferida, disse Vilma. Ele se apressou para o hospital e descobriu que Débora estava em condição estável. Suas mãos e pés estavam levemente queimados, mas no geral sua vida e gravidez não estavam em perigo. Por sorte, um segundo antes da casa desabar, Débora tinha saído pela saída de emergência na cozinha. Vilmar sentou-se ao lado de Débora, que estava dormindo sob sedação, segurou sua mão e olhou para ela com um olhar preocupado. Eu nunca tive tempo para te dizer que te amo, sussurrou Vilma, apertando gentilmente a mão de Débora. A casa foi destruída pelo fogo e não pôde ser reconstruída. Felizmente, estava assegurada. As câmeras de segurança capturaram Débora provocando um incêndio. Eles não conseguiram colocá-la na cadeia porque Ingrid foi declarada insana e colocada em um hospital psiquiátrico. Débora estava melhorando a cada dia. Um dia, Vilmar veio visitá-la com o tio. Por que você arriscou sua vida assim? Perguntou o homem. Mas é o cachorro favorito do seu filho, e o encontramos no parque e o domamos, e como você sabe, somos responsáveis por aqueles que domamos, respondeu Débora com um sorriso. Então, você é responsável por mim, Débora. Depois desse acidente, percebi que você se tornou muito querida para mim, e não vou deixar você ir a lugar nenhum se você me permitir, é claro, sussurrou o homem apaixonado, segurando suas mãos. Débora passou por um curso de reabilitação. Os amantes se casaram e, na véspera de Ano Novo,
Ela de repente sentiu que a maternidade feliz estava a apenas algumas horas de distância e logo uma pequena menina nasceu. Este ano novo se tornou melhor na vida de Vilmastro, afinal, sua família se tornou verdadeiramente feliz e maior, e isso valeu a pena viver.